Bem-vindos a mais um Comunhão Debate. Eu sou o pastor José Ernesto Conte. Estamos aqui para falar hoje sobre um assunto de uma grande importância. Vamos falar sobre saúde mental. E eu recebo aqui, para conversarmos sobre esse assunto, 3 debatedores fantásticos. E eu estou aqui já durante o tempo que nós estamos aqui conversando, estou impressionado. Para começar, nós estamos aqui com a nossa Hilda Cunha. Muito bom estar conosco, Hilda. Prazer enorme. Prazer, é uma alegria estar aqui na comunhão. Eu sou Ilma Cunha e participar desse debate hoje é sempre uma riqueza, porque nós podemos fazer aqui uma troca das nossas experiências e conteúdos que nós temos desenvolvido e vivido no nosso dia a dia nas nossas igrejas. Vocês já sentiram logo de cara como é que a coisa está? Vai se preparando aí. Está conosco também a Keila Mendes. Ô, Keila, prazerzão conhecer. É muito bom tê-la aqui conosco nessa oportunidade. Prazer, gente. Um privilégio muito grande ter recebido esse convite, né? Não fazia ideia, né, que eu estaria hoje, né? Amanheci o dia hoje estar com vocês conversando sobre esse tema tão relevante, né? Dentro da igreja, do contexto de fé, da comunidade de fé. Acho que é um tema muito necessário ser discutido, conversado, aprendido, compartilhado, né? Cada um de nós aqui tem uma experiência sobre essa área. E eu acredito que hoje vai ter uma troca bacana, né? Vamos aprender uns com os outros e ouvir-nos, né? Muito bom, muito bom. Também está conosco a Sandra Cunha. Você viu o sobrenome aí, ó, tá? Ô Sandra, prazer, muito bom tê-la conosco também, O prazer é todo meu estar aqui, ainda mais falando de um tema tão importante, né, que é falar da saúde mental no contexto das igrejas, né, que a gente vê que hoje está muito mais divulgado esse tema nas igrejas, mas ainda é um tabu muito grande, né? E é muito importante estar sempre falando sobre isso. Então nós temos aqui a Hilda Cunha, a Keila e a Sandra conosco aqui nessa oportunidade fantástica de conversar sobre o assunto. O pano de fundo, qual é o pano de fundo dessa história? O pano de fundo é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 9,3% da população está padecendo hoje deste mal. Só na América Latina, o número que eles estão colocando para nós é equivalente a quase 19 milhões de pessoas. A nível de Brasil, quando você fala em depressão, por exemplo, são quase 11 milhões e meio de pessoas que estão passando por essas dificuldades. É óbvio que nós, cristãos, não estamos fora deste universo. Pelo contrário, nós temos visto que, com o crescimento das nossas igrejas, o aumento de número das igrejas, a incapacidade de muitos de nós pastores de pastorear todo este rebanho, tem permitido que, muitas vezes, nós tenhamos em nossas igrejas pessoas que estão sofrendo mentalmente, seriamente sofrendo a questão mental. E como fazer para resolver esse problema? Cuidar desse problema. Será que basta oração? Será que basta eu cobrar a pessoa ir na escola dominical? Ou precisamos fazer alguma coisa a mais? E é por isso que eu gostaria de começar com a Hilda. Começar logo aqui de cara, tá? Só para a gente ver, Hilda. Eu sei que falar de saúde mental na igreja é um tabu, perfeito? A minha preocupação é o seguinte: nós podemos falar que nós, evangélicos, cristãos, tá, sofremos de doenças mentais, tá? A nossa saúde mental está no frangalho ou não está ótima? O que você me diz? A realidade é que nós podemos dizer hoje que, assim como o corpo adoece, a alma também adoece. Não tem como. Da mesma forma que a gente tem problema de coração, hipertensão, tem uma cefaleia e tem tantos outros adoecimentos no corpo, nossa alma sofre o impacto desse mundo que nós vivemos hoje. Como você falou, o índice mundial, essa é uma questão mundial. E nós não estamos isentos de lidarmos com isso nas nossas igrejas.
Me diz uma coisa para mim, Keila. O fato de estarmos sujeitos, as nossas igrejas, nossos membros, estarem sujeitos a essa dificuldade na saúde mental, você acha que oração resolve? Oração ajuda muito. Pensando em vários aspectos, né? Espiritualmente falando, pensando no contexto de neurociência também, né? A oração, ela traz algumas questões. Hoje há muitos estudos sobre isso, né? Sobre o impacto da oração, da meditação, né? Sobre a palavra no cérebro, no córtex pré-frontal, né? Em áreas do cérebro da parte de núcleo accumbens, né? Das emoções. São diversas áreas e diversas substâncias, como neurotransmissores, hormônios, que são liberados nesse processo de oração, que fazem com que esse cérebro possa ter um ganho, né? A gente tem uma melhora da perspectiva de vista desse mundo, de olhar este mundo, de olhar os problemas, as dificuldades, as relações sociais. Isso tudo a gente não pode descartar o ser humano, né? Que o ser humano é corpo, alma e mente, né? Então a gente precisa considerar esse cérebro como algo que impacta também nossas relações dentro do contexto de igreja. Mas pensando no contexto espiritual também, a fé ajuda, ou melhor, a oração também tem seu papel, né? Porque a gente entende que o Espírito Santo, ele alcança lugares, né, que a gente não tem condições de alcançar, né? Inclusive nosso próprio corpo, né? Então eu creio que a atuação dele é por meio da fé. Óbvio, né, que algumas questões dentro de contexto de relações sociais, a oração por si só ela não resolve todas as coisas, mas ela contribui bastante, consideravelmente, para que a gente tenha uma saúde mental. Perfeito. Só me diz uma coisa, Sandra, então agora. O que eu posso aliar? É óbvio que nós sabemos que a oração, a função da oração na vida de um cristão. Mas existe algum outro aliado? De que maneira, ou que coisas mais nós podemos aliar à oração? Quer dizer, a questão espiritual, mas o que eu posso acrescentar um pouco mais para ajudar essa questão da saúde mental de nossos membros? A gente pode estar trabalhando junto com a psicologia em si, né? Se a gente entender que a fé aliada à ciência vai fazer toda a diferença nesse contexto, né? Inclusive as igrejas, quando elas entendem isso, a saúde mental dos membros delas acaba também sendo muito melhor, né, nesse contexto. Então eu acredito que juntar a fé, né, a oração, com a ciência em si, que a psicologia trabalha, tem um ganho muito grande. Perfeito. Me diz só, Hilda, eu fico às vezes preocupado, assim, nós estávamos conversando aqui no bastidores um pouquinho antes, e nós falamos, eu coloquei, de que a impressão que eu tenho é que um crescimento das igrejas, né? Antigamente nós tínhamos igrejas na faixa de 100 pessoas, 150, 200, né? Hoje nós estamos falando de igreja de 500, 1.000, 1.500, 3.000, né? Isso tem, na minha opinião, né, trazido um pouco de mais dificuldades de saúde emocional, de saúde mental para as igrejas. Você acha que o aumento da igreja trouxe esse aumento de problemas na saúde mental, Wilda? Então, a igreja tem uma função muito especial para o ser humano, né? Primeiro, trata a sua espiritualidade, né? Então, não apenas a espiritualidade, mas também a comunhão, o convívio, o senso de pertencimento. É na igreja, através de palavras, de mensagens, pregações, estudos, que nós temos um sentido de vida. A palavra de Deus traz para nós sentido de vida. Agora, à medida que a igreja cresce muito, cresce também as demandas. O espaço de escuta, o aconselhamento, a comunhão, a convivência, tudo aquilo que a igreja proporciona. Quanto maior a igreja, mais necessidade de se criar estratégias para trazer as pessoas para esse movimento, onde elas se sentem pertencentes. Então, os grupos, as salas de aula na escola dominical, os debates, os grupos familiares, né? E junto com o que você já tinha perguntado antes, a oração e o estudo da palavra, a Bíblia também nos fornece
um material e uma inspiração para trazer para as pessoas o suprimento das necessidades delas. O que ela está precisando? Aconchego, amor, alegria, fé, esperança. Então, esse convívio vai proporcionar essas oportunidades. Ô, Keila, você falou uma coisa aqui antes para nós que me chamou muita atenção. Eu queria que você repetisse de verdade aí. Você falou uma coisa que eu achei impressionante. Você disse que hoje as igrejas não têm como sobreviver se um não pastorear o outro. Então, membro pastoreando membro, pastor pastoreando membro, membro pastoreando pastor. Quer dizer, esse pastoreio, ele é integral. É isso mesmo que você falou para mim? Eu falei, acho que tem como sobreviver. Acho que viver com qualidade, a igreja precisa se reinventar, compreender que a gente precisa criar outras estratégias de fortalecer laços, né? Acreditar que uma pessoa, né, que está ali na frente vai dar conta de todas as demandas de uma igreja, né? Penso hoje, uma igreja de 200 mesmo, como você falou, para mim já é inconcebível, né? A gente não consegue gerenciar a nossa própria casa, que tem 5 pessoas, 6 pessoas, né? Acontecem coisas ali que a gente não consegue perceber nem identificar, passa batido, e a gente precisa compreender que a gente precisa delegar, né? Não só delegar, mas ajudar com que pessoas possam identificar aquilo que elas têm de melhor característica, fortalecer essas características. Porque tem gente que tem um dom, né, chamado de Deus para cuidar, para pastorear, mas outros são para ministrar, outros são para servir, outros são para adorar. Eu acho que cada um fazendo aquilo que Deus lhe concedeu de melhor, a gente cria uma igreja de forma muito saudável, sabe? Ninguém vai se sentir cobrado, exigido para fazer algo que não tem aquilo como característica. Óbvio, não temos todas essas pessoas que têm na igreja, todas as características, vão ter que fazer uma função para poder ajudar que essa igreja cresça? Claro, né? O chamado, o ID, é para todo mundo, né? Seja para fazer o que for dentro da igreja. Mas eu creio num Deus que nos concede dons e talentos para que a gente possa, dentro da igreja, atuar com aquilo que a gente tem de melhor, com as nossas histórias de vida, com as nossas formações, com as nossas experiências, né? Eu penso, eu olho para trás da minha história de vida, eu vejo tantas coisas como Deus veio me formando, me capacitando, e hoje eu estou desempenhando um papel dentro da igreja e fora da igreja. Esse ministério não é só dentro da igreja. Então, assim, acho que a gente precisa compreender que a igreja grande pode sobreviver. Mas viver de fato, né, crescer com saúde, eu acho que vai ter uma grande dificuldade. A necessidade de um pastoreio completo, acho que não é só o pastor que pastoreia, não é só o pastor que está ali à frente, mas todos os membros, os grupos familiares, esse tipo de trabalho integral, eu creio que isso é fundamental na igreja. Mas deixa eu te continuar. Deixa eu lembrar você, para você fazer aquele velho pedido de sempre. Se você está gostando, compartilhe. Se você está gostando, comente. É muito importante você comentar aqui embaixo, tá? Tem o seu lugarzinho para você comentar. E não deixa de curtir. Deixa o seu gostei ou não gostei, tá? E pode sugerir temas. Você sabe que aqui no nosso debate você pode sempre sugerir, tá? Falar alguma coisa, dar a sua opinião, e você realmente compartilha com a gente isso aí. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando ouvir aquilo que nós estamos discutindo aqui agora. Mas deixa eu chamar a Sandra, só para continuar isso que a Keila falou para nós. Sandra, você ter só o pastor, tá, hoje, numa igreja, para cuidar de uma igreja, não é um cargo muito... Ele tem que pregar, ele tem que visitar, ele tem que dar ceia, ele tem que tomar a questão da escola dominical, da aula. O pastor tem aquilo ali, ele também tem que cuidar da saúde mental de cada membro. O que você acha? Ele não precisa sozinho cuidar da saúde mental de cada membro, né? É para isso que existe os ministérios dentro da igreja, e pode ser criado um ministério justamente para isso, né? Para dar essa ajuda, né? Essa ajuda voltada à saúde mental, e coisas que são importantes, muito importantes nessas pessoas que vão estar nesse ministério, por exemplo, empatia e acolhimento, né? Nesses momentos é o que a pessoa está precisando, ao invés de julgamento, empatia e acolhimento, e não necessariamente, de fato, é o pastor que tem que dar conta de tudo, né? Obrigado. O pastor agradece. O pastor agradece. Eu não. Eu tenho certeza que muitos pastores vão botar o gostei agora a partir dessa sua fala aí. Tá? Obrigado.
Mas deixa eu mudar um pouquinho aqui o assunto, doutora Ilma. A pandemia, ela já passou, já estamos caminhando aí para o final, mas ela deixou muitas sequelas dentro das nossas igrejas. O que a senhora acha? A pandemia afetou um pouco a questão da saúde mental dos nossos membros? Só fechando a questão do pastor, ele também precisa de cuidado, não é? Assim como todo ser humano. Mas a pandemia, ela veio ser um gatilho para questões emocionais que estavam camufladas. Por quê? Porque criou um cenário muito favorável para a ansiedade, aumentou muito o medo, o pânico, porque qual era o cenário? A qualquer momento, alguém da sua família podia ser contaminado e morrer. Saía de casa, muitas vezes, para fazer um exame, já era internado, entubado e já morria. Mais ainda, velório sem o corpo, né? Porque o caixão estava lá fechado, ninguém podia ver. Então, não havia uma elaboração do luto, uma despedida. Para nós é tão interessante, nós cristãos, porque quando alguém morre, ativa a nossa esperança, né? Então, aquele momento do velório é sempre um momento onde nós nos unimos na dor, mas na esperança, no conforto, no consolo. E isso não tinha na pandemia. A família se viu dentro de casa, lidando com seus conflitos que antes não estavam ali evidentes, e ela teve que lidar com isso. Filhos que muitos pais nem sabiam que aqueles pais eram daquela forma, porque a escola é que sabia. Vinha as queixas, mas dentro de casa não dava tempo, né? Então, tudo isso abalou. Mas eu penso que a igreja se reinventou nesse momento, porque a igreja criou os cultos online, incentivou a família a fazer cultos em casa. Acho que nós voltamos ao culto doméstico de antigamente, né? Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos cantar. As orações, né? Acho que as orações nos fortaleceram muito. E a participação nos cultos online. Então, isso trouxe um despertar, mas também o número de pessoas com ansiedade, com depressão, com pânico, aumentou significativamente. Eu creio que essa é a realidade mesmo. O grande problema, Keila, nessa história aí, que é da pandemia, foi a coragem de pedir ajuda. Eu creio que nós acabamos, de certa forma, ficando assim muito com medos. Os medos, né, afloraram, as fobias afloraram no nosso meio. E eu creio que isso aí acabou desencadeando, essas fobias acabaram desencadeando alguns traumas no meio do nosso membro, da nossa igreja. Como é que você consegue explicar isso para nós? Eu acho que a pandemia foi um período muito fértil. Nesse sentido de, como a própria Ilma comentou, né, trazer à tona questões que já existiam, mas que não eram tratadas, eram veladas. E eu acho que quando cada um começou a não conseguir mais esconder as suas mazelas, seus transtornos, suas dificuldades, e ficou evidente para todas as pessoas, elas começaram a se reconhecer no outro. Reconhecer que, olha, eu sou ser humano, o outro também tem doença mental, tem ansiedade, tem depressão, tem TDAH, tem todo tipo de transtorno, né? E não estou sozinha passando por isso, eu posso compartilhar e não há vergonha nisso, né? Somos seres humanos. E nesse contexto a igreja pôde, de alguma forma, eu acho que assim, quando a gente tem uma ferida, né, pensando no contexto físico, né, de um corpo físico, a gente não consegue tratar se aquela pessoa não identificar que tem aquela doença, ou dizer que está doendo, né? A gente fica escondendo e aquilo cresce, né? Começa a ganhar dimensões piores e para sustentar aquilo fica bem pior. Porém, quando a gente começa a colocar para fora, o outro também identifica as suas dores, né? Vê, olha, também está me doendo aqui. No que a gente pode trocar experiências? Olha, eu comprei determinada medicação e ajudou, né? Quem nunca deu uma indicação de uma medicação, né? E eu acho que isso funciona também com a saúde mental, né? Quando eu falo, olha, eu tô passando por ansiedade, olha, eu
estou caminhando, estou conversando com determinado tal psicólogo, ou estou tomando tal medicação, olha, que você pode procurar ajuda. Não é à toa que vem pessoas, né? O que eu falo, o ministério não é só dentro da igreja, né? Às vezes está tomando café ou está na praia, vem pessoas e te abordam, e a gente começa a conversar e a pessoa começa a contar suas dificuldades, suas dores, né? Isso que é a importância do acolhimento também, da pessoa se sentir em casa, sentir que alguém não vai te julgar, então ela se abre. E aí a gente pode, de alguma forma, ajudar, contribuir, dividir, né? E dizer também que nós dói. E a pessoa fala, poxa, essa pessoa está na igreja, ela passa por isso, quem dirá eu que estou fora, né? E a gente pode dizer, olha, existe alguém que me ajuda, que me dá suporte, a igreja que eu frequento, né? Uma igreja que compreende essas dores. E ela se sente acolhida, não mais isolada. E acho que o isolamento é a pior doença que pode existir, né? Você pode passar por todo tipo de transtorno, mas se você não tiver um contexto de comunidade, de acolhimento, eu acho que isso gera realmente a morte, de todos os aspectos. Eu imagino, viu, Keila? Mas não é fácil pedir ajuda. Não é fácil num momento como este, que você está passando por lutas, por dificuldades, você está no meio da tempestade, e ao mesmo tempo você tem que atender outras pessoas que também estão do mesmo jeito, passando por lutas, por dificuldades. E principalmente quando você tem famílias disfuncionais, que não é uma raridade hoje. Mesmo nas maiores igrejas ou menores igrejas, as famílias têm ficado extremamente disfuncionais, separações, divórcios e filhos, principalmente quando você encontra no mundo aí, obviamente, o incentivo para você sair do armário, você tem filhos que são homossexuais, se acham que são. Então, essas questões têm influenciado muito. E eu creio, viu, Sandra, que isso tem deixado a nossa liderança muito confusa nos dias de hoje. Você teria uma palavra de conforto? O que você poderia dizer para uma liderança que está enfrentando uma igreja com várias disfunções, principalmente nessa área mental, nessa área social? Como é que você poderia... Que conselho você daria para essa liderança hoje para abordar esses problemas difíceis que têm surgido nas nossas igrejas? Então, a liderança ela é sempre uma referência para aquela comunidade, né? Então, eu volto a dizer, a empatia e o acolhimento é fundamental nesse processo. Independente da forma como as pessoas estão chegando ali naquele espaço, né, da igreja, naquele ambiente, né, se existe ou não algum desvio, né, que talvez não seja da forma como a liderança espera que chegue, né, os membros, mas o fato deles conseguirem fazer um acolhimento, talvez eles possam até mudar a forma como aquela pessoa vê o mundo, a forma como a pessoa vê a vida dela, né, só pelo fato de ser empático, de entender a dor que ela está trazendo. Né? Eu acho que a liderança ela precisa estar sempre focada nisso. Como que eu estou acolhendo? Como que eu estou sendo empático para aquelas pessoas que estão ali na minha comunidade? É muito mais importante esse como do que talvez ter um arcabouço técnico, teológico maior. Sim. Então, a empatia ainda pode ajudar muito, é isso? Sim. Com certeza. Com certeza, a empatia e o acolhimento ele só acontece quando existe empatia. Sem empatia não tem como ter acolhimento. Deixa eu contar uma historinha. A pergunta vai ler para as três. Tá? Vou contar uma historinha bem rápida. Eu e minha esposa fomos fazer uma palestra para casais, um grupo. Passamos sábado e domingo lá no hotel. E no sábado à tarde, 2 casais vieram falar conosco. E eu até brinquei, falei, não, de um em um casal, que fica melhor, né? Não, nosso problema é junto. E a coisa complicou. E o que acontece foi o seguinte, o filho de um casal, na faixa de seus 17 anos, estava começando a namorar com o filho do outro casal, com 16 anos. E eu percebi que a situação era muito mais de saúde mental, porque ao conversar com aqueles jovens depois, eu não percebi que havia esse desejo homossexual naquela história, mas uma total perda de sentido.
Sim. Não sabiam o que fazer. Tá? E como nós estamos vivendo hoje, numa época que você pode ser o que você quiser, pareceu-me que aquele casal, aqueles dois jovens meninos, tá? Estavam perdidos ali emocionalmente e principalmente com respeito à saúde mental. Que conselho, doutora Ilma, se daria? Depois eu quero que a Keila, depois eu quero que a Sandra fale. Que conselho se daria? Porque eu fiquei meio apavorado. Esse é o desafio do tempo de hoje, né? Nós vamos cada vez encontrar mais situações como essa. E eu penso que a liderança hoje precisa estar lendo, estudando, procurando ver esse contexto, porque numa situação dessa, alguém que está com uma dificuldade aí na sua identidade, né, como conduzir isso? Tem que escutar, tem que ter esse acolhimento, como a Sandra falou, criar esse espaço de confiança, né, porque não dá para rejeitar as pessoas, tem que acolher, tem que escutar, entender qual é a dificuldade dela e para ali fazer um direcionamento, que pode ser, inclusive, buscar um profissional para ajudar, né? Porque essa questão que aquele jovem está vivendo está para além daquele sentimento que ele está tendo. Por trás daquele sentimento tem toda uma história familiar. Tem questões que foram distorcidas. E ele vai precisar trabalhar isso para não aceitar numa condição passiva de uma influência de um mundo que valoriza essas distorções. Então, nesse momento, também oferecer ajuda para encaminhar para um atendimento científico mesmo, terapêutico. O que você faria, Keila? Olha, muitas coisas passam pela minha cabeça, né? Opa, isso é como muito terapeuta, como ministra, como ser humano. Eu penso que uma pessoa que chega até você e conta esse tipo de relato, independente da escolha que ela faz ou não, ela é ser humano. Com certeza. O que ela quer com aquilo? O que está por trás, como a própria Ilma comentou, né? Eu falo que todo comportamento, ele não é só um comportamento, ele é uma fala. Ele está querendo dizer algo. Às vezes a gente diz com a boca uma coisa, mas a gente quer dizer outra coisa com nossas intenções. A gente não aprendeu a se comunicar. Então a gente se comunica das formas mais disfuncionais possíveis. Né? Eu penso numa criança, né? Se for com uma educação infantil. Às vezes a criança quer o brinquedo. Em vez de ela dizer que quer o brinquedo, ela morde o coleguinha. E a gente vai crescendo, né? Torna-se ser adulto, com corpo de adulto, mas com comportamento às vezes infantilizado, né? E não aprende a se comunicar. Então, penso que essa fala é uma comunicação. O que ela quer dizer com essa decisão que ela tomou com 17, 16 anos de idade? Né? Já recebi, em contexto terapêutico, uma criança de 13 com esse mesmo relato. Né? E eu perguntei para ela assim, você sabe até qual a idade um adolescente, um jovem, né? O ser humano de forma geral, termina de amadurecer o cérebro? Aí ela me perguntou, não sei, tia, com 12, 13 anos? Eu falei, não, com 25 anos de idade. Então, você não acha um pouco precoce se enquadrar, se colocar dentro de uma caixinha de identificação tão precocemente e dizer que você é ou que você não é determinada coisa, sabendo que o seu cérebro ainda está imaturo, ainda vai se desenvolver? Aí ela parou e refletiu sobre aquilo. Então, assim, o mundo ele vai bombardear muitas informações, né? Dentro do contexto clínico, eu não posso ser cristã, né, de forma deliberada, porque alguns pais não me autorizam. Mas dentro de um contexto espiritual, né, a gente não pode negar essa questão da neurociência e trazer essas informações para essas crianças e dizer, olha, as pessoas dizem isso, mas vão dizer muitas coisas. Né, vão te dar muitos caminhos. E ontem eu estava conversando com uma pessoa numa recepção de um atendimento e eu falei assim, o problema do ser humano é que ele acredita que o evangelho traz muitos limitadores e que limitar é ruim, é perder liberdade. Mas eu não vejo pior perda de liberdade quando você não tem direcionamento nem regras. Uma criança que não tem direcionamento nem regras, eu fico pensando, se eu colocar uma criança de 2, 3 anos aqui, que não tem nenhum tipo de limitação, ninguém vai aguentar ela. Vai todo mundo querer mandar ela embora. E existem pessoas que estão assim, adultas, perdidas, porque não tem direcionamento, valores, não tem propósito de vida. E a palavra de Deus traz propósito de vida. Ela nos traz direcionamento.
E ela diz para você assim, olha, não fazer isso não é porque eu não quero que você faça, é porque isso vai te fazer mal. Sabe? Você até pode escolher. É igual botar o dedo na tomada, olha, você vai tomar choque. Eu não quero que você tome, não coloca. Então a gente se perde nesse contexto, né, do mundo que te traz muitas possibilidades, mas não te traz significado de vida. Então essas coisas a gente pode trazer a problematização para adolescentes e jovens que estão nesse contexto de bombardeio de informações, né, de se questionando coisas que a Bíblia traz como verdades absolutas. Exato. Sandra, me ajuda aí, por favor. Então, é tão interessante um caso assim, né? Hoje a gente vê muito isso, principalmente no consultório, mas eu percebo uma fala, quando vem dessa forma, que não é uma fala só do adolescente, só do jovem, é uma fala da família, o que ele está querendo dizer com relação àquela família, né? É um trabalho que precisa ser feito com o jovem, mas também precisa ser feito com aquela família, né? Porque pode estar sendo alguma coisa está querendo ser dita que ele não está conseguindo falar ali dentro daquelas 4 paredes da casa dele, né? Então, se a gente consegue fazer um trabalho em conjunto com o adolescente, a família, a igreja e o profissional da saúde, os resultados são muito bons. Né? Então, eu acho que é fundamental. Vocês estão percebendo que o assunto é extremamente vasto e influencia tremendamente a cada um de nós, nossas igrejas, inesgotável. Eu fico chateado porque eu vou ter que parar. Está chegando no final. E eu mereço esse programa, eu vou brigar com o nosso editor aqui, que ele merecia pelo menos um parte 2 e um parte 3. É verdade. Tranquilamente. Tá? Já fica o meu protesto aqui agora, fazer um parte 2 e um parte 3, porque o assunto é extremamente importante. E nós temos enfrentado isso como pastores, como liderança de igreja, temos enfrentado isso terrivelmente nas nossas igrejas, e muitas vezes o que acontece é o seguinte, nós não sabemos onde buscar ajuda. E nós estamos vendo aqui hoje que há possibilidade, sim. Há ajuda, há lugar onde você pode ir. Não precisa ser com a doutora Ilma, não precisa ser com a Keila, não precisa ser com a Sandra, mas existe sim, dentro das nossas igrejas, existe como ajudar. E se tudo isso falhar, ainda nós temos a Deus. Nós podemos orar sim, podemos suplicar ao nosso Deus, porque cremos que Jesus pode mudar, alterar essa situação. Eu queria que cada um de vocês desse a sua palavra final, muito chateado sobre o protesto, né? Mas dessa palavra final, mas nós vamos continuar esse assunto numa próxima oportunidade. Ilma, doutora Ilma. Eu quero finalizar trazendo um contexto bíblico de 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A integridade do ser humano é essencial que nós nos ocupemos dela. Porque assim como Deus nos vê nessa integralidade, como igreja, nós precisamos ter essa visão. Nós vamos tratar do espiritual, ensinando a orar, os princípios de Deus, porque todas as vezes que os princípios são quebrados, a alma entra na incongruência entre valores e comportamento. E aí ela se desorganiza e se torna vulnerável para o adoecimento. Então, vamos tratar da alma, mente, emoções, vontade, né? Então, precisamos trabalhar a saúde mental. O que eu penso? O que eu sinto? Quais são as emoções que estão contribuindo para adoecer minha alma? Porque aquilo que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. Então, isso é a integralidade do ser. E o corpo vai receber os benefícios disso. Então, como igreja, nós não podemos nos eximir de estarmos hoje planejando palestras dos assuntos, inserir nas nossas pregações textos bíblicos que mostram isso, porque o Deus da paz, mas somente a paz harmoniza o psiquismo, né? Então, essa integridade é essencial para nós e ter esses parceiros.
profissionais validados que a igreja reconhece para ajudar as pessoas da igreja. Vocês ouviram bem o que ela acabou de falar aqui? Profissionais reconhecidos pela igreja. Existe, sim. Keila, suas palavras. Eu gostaria, tem muitas coisas para dizer, né? Mas o que me vem sempre à mente é que Deus é tão maravilhoso, tão criativo, que eu falo para os meus pacientes, falei, olha, para aqueles que os pais me autorizam, a gente já nasceu com os aplicativos dentro do nosso corpo, né? E eles são aplicativos necessários para a gente viver nesse mundo. E são as nossas emoções, a raiva, o medo, a ansiedade, o nojo, né? E que eles precisam ser ouvidos e respeitados. Se nós não ouvirmos, não os respeitarmos, eles vão nos trazer adoecimento. Porque eles estão ali exatamente para isso, para nos comunicar que existe alguma coisa errada na nossa psique. Da mesma forma que a febre avisa que o corpo tem alguma doença, as emoções também vão comunicar. Né? E às vezes elas comunicam das formas mais difíceis de serem interpretadas. Nós precisamos ouvi-las, sabe? Parar, sentir, né? O que eu sinto com essa fala que falaram para mim, né? Não só racionalizar, porque a gente racionaliza muito para se isolar das nossas emoções, porque dói sentir. Mas o que eu sinto quando eu estou com aquela pessoa, quando eu ouço aquela palavra, sabe? Eu sinto medo, ansiedade, e se eu sinto é porque é necessário. Às vezes eu preciso fugir de ambiente de fato, às vezes eu preciso lutar por determinadas coisas, que é a luta e a fuga, né? Que a raiva e o medo traz. Eu preciso ter mais contentamento, me alegrar mais com coisas que têm acontecido na nossa vida. Eu preciso de ter mais nojo, né? E a pessoa fala, mas nojo na fase adulta, né? Sim, muitas pessoas crescem sem poder dizer aquilo que está lhe trazendo enoja, sabe? Tem comportamentos que você olha nos outros, situações, injustiças que trazem nojo para você, que nós não venhamos de fato, né, colocar para fora, mas podemos nos comunicar, colocar para fora através da comunicação. Olha, eu não gostei disso, não é legal do jeito que você fez. Então, quando a gente não respeita o nosso próprio corpo, né, nós não estamos cuidando do nosso templo do Espírito Santo, que Deus nos deu com tanto zelo para que a gente possa cuidar, não só do físico, mas também do emocional. Perfeito. Você ouviu o que eu ouvi aqui? Você já nasceu com aplicativos. Que aplicativos você está usando mais ou que aplicativo você não está usando? Uma boa Avalia aí, ok? Sandra, diz para nós aí. Eu achei muito interessante essa questão dos aplicativos. Eu nunca tinha pensado por esse viés, né? Por essa visão. Mas eu achei bastante interessante. Mas o que eu queria, se eu pudesse, era sugerir às igrejas que montassem grupos para poder apoiar essas pessoas, né? E talvez até dar uma forma de, como incentivo mesmo para essas pessoas se aperfeiçoar, fazendo palestras, cursos. Hoje, depois da pandemia, a gente tem muitas opções, né, de cursos na internet, inclusive a Ilma mesmo tem vários cursos que vão estar ajudando nesse processo, né, dessas pessoas estarem se aperfeiçoando para poder escutar, para ter uma escuta diferenciada. Não é só escutar o que está sendo dito, a gente precisa também escutar o que não está sendo dito ali naquelas palavras, né? Então, se eu pudesse sugerir para os pastores, para as igrejas, montar grupos de apoio para essas pessoas. Sandra. Eu ia falar exatamente isso aqui agora para você que está nos ouvindo nesse momento. Tá? É que a doutora Ilma, ela tem um congresso cristão. Vou tomar liberdade, me perdoe, doutora Ilma, de eu falar aqui, tá? Mas eu vou falar, né? Porque é o seguinte, isso é de uma importância. E ela se reúne lá na igreja Missão Praia da Costa. E lá nessa Missão Praia da Costa, ela tem um congresso cristão de saúde mental, fé e ciência. Se é chamado de Integralmente. Tá? E eu tenho certeza absoluta que se você a convidá-la, ela vai na sua igreja. A agenda não é fácil, mas eu tenho certeza absoluta. Né? E você pode procurá-la. Escreve aqui para a comunhão. Deixa seu pedido aqui no nosso próprio site aqui. Né? Pode trazer, pode pedir. Eu tenho certeza que esse assunto é de extrema importância para ser tratado em nossas igrejas hoje.
principalmente para você, pastor. Diga, doutora Ilma. A Sandra abordou os cursos online. Então, nessa fase, e eu ando por muitas igrejas e vendo a necessidade, eu preparei, nós temos uma plataforma de cursos. Maravilha. Então, tem um primeiro que é prevaleça sobre os conflitos da vida. Prevaleça sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre as emoções tóxicas e sobre as famílias psicossomáticas, que é quando a dinâmica familiar adoece seus membros. Eu tenho 3 livros nesses assuntos também: Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, e Enigmas da Alma, uma decifração à luz da Palavra de Deus. E um terceiro livro, que é Somos Ouro, Aliança Conjugal e a Longevidade do Casamento. Os 3 livros eu trago essas questões emocionais. E Descobrindo o Seu Propósito de Vida. E também na plataforma, nós temos uma prática terapêutica que se transformou num curso baseado no Salmo 139, com a contribuição da neurociência, que é bem interessante também para trabalhar a saúde mental. Gente, obrigada. Deixa eu dizer para vocês o orgulho que eu tenho aqui. Desculpa, mas acho que não pode ter orgulho, não, né? Mas a doutora Ilma, a Keila e a Sandra são daqui de Vitória, tá? Vitória no Espírito Santo. Então, as igrejas de Vitória, por favor, não pode pensar em ter problemas de saúde mental em nossas igrejas. Nós temos as maiores especialistas desse Brasil aqui com a gente, do lado. Você que não está em Vitória, aí mais longe um pouquinho, mas não fica triste não, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir gente para falar, porque é um assunto extremamente importante. Não esqueça de comentar, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar esse nosso debate com outras pessoas. E fica o nosso convite para que você esteja conosco na semana que vem com um novo debate, Comunhão. Deus abençoe. Até lá.